Agora foi. Então, eu vou, tipo, fazer um apanhado geral dos dois temas, da maneira como eu é, abordar eles na prova, tá bom? Então, assim, o primeiro tema é Covid-19, questões científicas, religiosas e políticas. Então, eu vou abordar a questão do positivismo, né? O que é o positivismo? Daquela doutrina do final do século XVIII, começo do século XIX, que se entrar gente aí, me avisa que eu estou em outra tela aqui, tá? Deixa eu dar uma olhada de novo. Deixa eu ver se tem alguém para entrar. Acho que não. Então, é aquela doutrina do começo do século XIX, final do século XVIII, começo do século XIX, que entende que a única forma de conhecimento legítimo e que pode, de fato, desenvolver a sociedade é o conhecimento científico. O pai dessa doutrina é o filósofo Augusto Comte. E essa doutrina foi uma doutrina que encontrou muita reverberação, ou seja, foi adotada por muita gente no Brasil, no começo da República, porque vocês sabem que a República foi proclamada por militares e a escola militar aceitou muito prontamente as ideias do positivismo. Aí você vai me perguntar, o que o positivismo tem a ver com a pandemia? Porque o positivismo entende que a ciência deve ser o único tipo de conhecimento de uma sociedade, e eliminando o conhecimento religioso e o conhecimento filosófico, né? E uma das grandes questões da pandemia foi até onde adotar, até onde respeitar as recomendações da ciência, no caso, personificadas pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Então, assim, os países que adotaram as recomendações da ciência logo no começo foram países que tiveram um melhor resultado na luta contra a Covid-19. E os países que tiveram uma resistência às orientações científicas são os países que ainda estão colhendo os frutos negativos da pandemia. Então, falar do positivismo é trazer uma base filosófica para essa questão tão importante em relação à Covid, que é até onde eu vi a ciência. Né? Então, se muita gente questionou que os cientistas falaram uma coisa, aconteceu outra, que ninguém sabe direito o que está acontecendo, e isso são características da ciência. A ciência não é um conhecer absoluto e inquestionável. A ciência ela vai se construindo. Ninguém sabe tudo sobre o vírus ainda. Não se sabe se as pessoas podem ter a segunda vez. Ainda se discute quais as formas de contágio mais eficazes, ou eficazes seria a palavra errada, né? Mais que tem maior intensidade, quais não tem, se o isolamento social é importante ou não. Então são questões que estão sendo respondidas, porque isso faz parte do processo científico. Aí eu passei para vocês um texto do Átila, né, que eu vou talvez abordar na prova, talvez não vou abordar na prova, que fala sobre a importância do isolamento social. Então, deem atenção para esse texto. Aí eu passei um texto para vocês do El País, acho que é do El País, que falava sobre a abordagem religiosa. Né? Nós tivemos no Brasil uma situação muito complicada em relação ao fechamento de igrejas. Muitas igrejas entendiam que não deveriam respeitar a recomendação de fechar os templos por uma questão da liberdade, né? Que é um direito que todo cidadão tem. Mas a gente sabe que a igreja era um potencial foco de transmissão da doença, por uma série de características particulares da igreja, do culto religioso ou da missa, que favorece a ceia, a hóstia, cantar, ficar perto, abraçar, lugares fechados, pessoas de lugares diferentes, tudo que o vírus precisa para se disseminar. Então,
essa foi uma questão muito importante, porque muitas igrejas não fecharam, né? E tem a questão política. Por que questão política? Porque a gente sabe que o governo federal não adotou medidas para acabar com a pandemia. O presidente, que é a figura central do governo federal, demonstrou desde sempre uma indiferença em relação às medidas de contágio, de precaução, e sempre atacou os governadores e prefeitos que aderiram ao isolamento social. Então, a gente tem 3 elementos aí muito importantes: a ciência, a religião e a política. E na política eu vou anexar aí economia, tá bom? Então, assim, o conteúdo o que vai cair sobre a Covid-19 são essas questões, tá? A questão religiosa, científica e política econômica. Em relação ao Covid-19, vocês têm algo que vocês têm dúvida, querem perguntar, que não entenderam ou que assim, não sabe como estudar para a prova? Sim, não, talvez, tudo bem. Não, tá suave. Monique, eu gosto disso. Tá suave, tá suave. É tipo aquela pessoa que se apoderou do conteúdo e que sabe quem é, né? Sabe do seu valor, do seu potencial. Tá suave. Eu não sei se todos os outros estão no seu nível de segurança e inteligência, mas eu creio que depois dessa sua afirmação todos estejam um pouco constrangidos de demonstrar dúvidas. Mas alguém tem dúvida ou não? Tá tudo certo, Ibsen. Tá suave para todo mundo. Tudo certo. Demogou, então. Então, vamos falar do outro conteúdo da prova, que é o racismo estrutural. Antes de mais nada, é importante a gente delimitar o que é o racismo estrutural. Como o nome já diz, é um racismo que está arraigado nas estruturas da nossa sociedade, né? Então, o racismo é a discriminação, a hostilidade, a segregação entre pessoas de etnias ou raças diferentes. Algumas pessoas não usam mais o termo raça, usam etnia, mas enfim, o caso é que as pessoas que são de origens diferentes, de características fenótipas diferentes, se separarem. E onde que o racismo é estrutural no Brasil? Quais são as estruturas da sociedade? A ciência, a religião, novamente, a mesma questão da Covid, a economia e a política. Essas são as estruturas da sociedade. E a gente fez um projeto, até um projeto longo, onde eu procurei demonstrar para vocês como que esse racismo tem origem. Então, a gente primeiro pegou uns trechos do livro A Onda Negra, o Medo Branco, onde esse livro mostra a maneira como a questão da abolição e do futuro dos negros em relação à libertação, da sua libertação, como a sociedade enxergava esse negro. Então, a gente viu naqueles textos, primeiro, que o negro, que havia sido o motivo do enriquecimento da maioria das nações europeias e das suas colônias, né, o trabalho escravo, a partir de agora passava a ser um empecilho para o desenvolvimento dessas mesmas nações. Então, o trabalho escravista foi perdendo espaço para a burguesia, para o comércio, para as indústrias, e nesse novo contexto, o negro não se encaixava, porque, segundo as observações das autoridades, o negro não era preparado moralmente, biologicamente e intelectualmente para esse novo país. Então, no caso, o Brasil entendia que o trabalho escravo atrapalhava o desenvolvimento da nação, o negro manchava, contaminava a genética desse povo brasileiro que deveria se mostrar para o mundo, né?
e que os imigrantes, os pais de vocês, seriam a solução para tornar a nossa sociedade mais branca, mais intelectualmente apropriada e moralmente e no trabalho mais pronta para essa nova sociedade. Então, não havia lugar para o negro. Então, já começa um racismo aí social, e a base para esse tipo de pensamento era a ciência da época. Mais uma vez, aí, ó, o positivismo entrando de alguma forma nessa questão. Por quê? Se eu devo me basear pela ciência, e a ciência, no final do século XVIII e começo do século XIX, a partir de questões biológicas, entendia o negro anatomicamente e biologicamente inferior ao branco, você tem um racismo científico. Então, a gente tem um racismo social, tem um racismo científico e a gente tem um racismo religioso, porque a Igreja Católica e a Igreja Protestante nos Estados Unidos entendiam que o negro não tinha alma. Então, ele era uma mercadoria e, quando muito, a escravidão havia proporcionado ao negro a possibilidade de ser civilizado e de ser catequizado. Ou seja, a escravidão seria um favor para o negro. Então, a religião também via o negro como alguém inferior. Temos aí, ó, uma tríade, porque são mais elementos. Ciência, religião, economia e a política. O negro não tinha, mesmo após a libertação dos escravos, que não foi uma libertação espontânea, foi uma pressão internacional, o negro não tinha direito a voto, até década de 50, porque os analfabetos não votavam, e a maioria dos negros eram analfabetos. Deixa eu acabar esse parênteses, eu tenho uma coisa para retomar que eu não falei. Então, politicamente, o negro não tinha representatividade. Então, daí se diz que o racismo é estrutural, tá? Nós fizemos esse trabalho foi desenvolvido a partir de duas realidades. O racismo no Brasil e o racismo nos Estados Unidos, que são racismos diferentes. O racismo do Brasil ele é velado, né? Ele não é algo explícito, mas ele é fácil de ser enxergado, tanto na economia, quanto na escola, quanto em qualquer lugar. E aí eu volto no que eu queria retomar. A primeira parte do nosso trabalho, de verdade, foi fazer o mapeamento da representatividade do negro no Brasil e nos Estados Unidos. O quanto de negros a gente tem nas classes mais altas da sociedade, o quanto de negros nós temos na universidade, da escola superior, o quanto de negros nós temos no Congresso e a quantidade de negros que tem na população carcerária, que tem na periferia, e a gente vai perceber que o negro ocupa sempre os lugares mais baixos quando se diz em direitos e os lugares a maior representação quando a gente está falando de marginalização de um segmento social. Muito bem. Nos Estados Unidos, o racismo é institucional. O que significa dizer que o racismo é institucional? Significa dizer que o racismo nos Estados Unidos era respaldado por lei. As leis de Jim Crow, as leis de segregação racial foram uma realidade no sul dos Estados Unidos por muito tempo, né? E, então, o racismo lá é um racismo diferente, porque ele tinha um respaldo legal, por isso se diz que ele é institucional. A última parte do trabalho de vocês foi a questão dos ícones das lutas pelos direitos civis. Por quê? Porque a gente não só apanha, né? Porque todo o trabalho foi em cima das desvantagens e da desigualdade social. Já a última parte, que foi o que vocês fizeram, foi identificar líderes negros na luta pela conquista dos direitos civis. São direitos civis, direito que todo cidadão tem e que o negro não tinha. E ainda, em alguns momentos, não tem. Então, a gente fez os trabalhos, então a gente abordou Malcolm X, Martin Luther King,
Abdias do Nascimento, Milton Santos, uma série de, Malcolm X eu já falei, William Du Bois, uma série de ícones mostrando que o segmento, né, os negros, não aceitam de forma passiva essas injustiças sociais. E, portanto, que existem alguns ícones, e, na verdade, muitos que lutaram por esses direitos. Aí, meus queridos, essa nota do trabalho ficou como se diz? Ficou como nota da P1. Então, a P1 vocês já têm, que é esse trabalho que vocês fizeram. Outra coisa que eu queria abordar com vocês de repente, vocês vão ver alunos do mesmo grupo com notas levemente diferentes. Por quê? Porque conforme nós acordamos antes do trabalho, os alunos a frequência dos alunos na aula contaria na hora das notas. Então teve a apresentação, né, o trabalho em si, o conteúdo e a frequência. Tá? Então, caso ocorra, a Monique fez com a Júlia e a Júlia está com a nota maior. Por quê? Porque talvez a Júlia não tenha faltado nas aulas e a Monique faltou em uma delas. Tá? Então, e também conta a sua presença no trabalho dos outros. Tá? Então, por isso, talvez vocês tenham notas diferentes. Então, nós temos a P1, o trabalho, a P2, esse conteúdo que eu abordei agora com vocês, né, na prova da semana que vem. Vou também, na semana que vem, a gente faz a prova numa aula, na outra aula eu vou, de repente, abordar os temas que vocês vão trabalhar, algumas informações, mandar alguns textos para vocês, dos temas que serão trabalhados por vocês naquela feira em que eu, a Val e o Horácio estamos coordenando com vocês aí, né? Então, a gente trabalha isso. Na outra semana, uma revisão do conteúdo do semestre e depois a prova do semestre. Só aí a gente começa a apostila, porque tem todo esse processo de buscar a apostila na escola e eu também não quero começar a apostila e parar para fazer as provas. Então, feito todas essas atividades nesse mês de agosto, se Deus quiser, no final de agosto eu estou começando a apostila com vocês. Os outros professores é uma outra questão. Porque como eu tenho uma aula por semana, eu tenho que ter todo esse planejamento aí, tá? Gente, a pergunta que não quer calar. Dos que estão acordados, alguém tem dúvida ou estão todos suaves com a Monique? Suaves com a Monique. Entendi. Que bom que eu tô uma sala de gente tão inteligente. A Nívia tá aí? A Nívia nem falou comigo hoje. Não me lembro. Oi, você. Opa! Que voz potente, né, Nívia? Dessa ela vem já até estourou meu microfone aqui. O que você me conta, Nívia? Não sei, não tem novidade não. Nenhuma, nem um corte de ovo no cabelo. Não, no cabelo ainda não. Talvez eu corte mais, mas não agora. Amor, nada por enquanto, tudo igual. Tá namorando? Tudo igual. Nada de. Não, namorando não. Tá Nada de mim. Tá focado nos estudos e no trabalho. Bom, fico feliz também por você, viu? Saudades de vocês. Aliás, né? Também. Fala aqui é só amor e saudade. Eu vou fazer chamada aqui, tá? Peraí. Deixa eu ver. Beatriz, tá aí? Aqui. Beatriz, eu falei com você hoje ou ainda não? Não. Não acredito que eu deixei você de fora das nossas conversas. Conta tudo, amiga. Não tenho nada para falar, professor. Vocês estão com as vidinhas também, hein, Beatriz? Pelo amor de Deus, hein? Quarentena.
Aí não rola nada. Não. Entendi. Ninguém tem novidade. 2 semanas aí, pensei que ia ter um monte de coisa. Carol, pensei que ia Eu ter coisa. fui lá na casa dela, o Ipsen. Eu vi você Você lá, viu? lembra que você assistiu aula lá, inclusive. Não, mas na semana de férias mesmo. Ah, foi? Fui. E aí, muito babado? Ah, Super, muitos. Entendi. E você também, Beatriz, tá? Coraçãozinho tá de boa, nenhum namoro na quarentena, nada, né? É, nem o namorinho. Tá. Nem o contatinho, nem nada. E os animes? Hum? E os- Como? Não é você que gosta de animes, essas coisas? Tá cheio. Tá cheio, né? Então tá tudo igual, né, Beatriz? Então tá tudo certo. O Bruno não tá, a Camila tá aí. Pô, nem a Camila assistiu minha segunda aula. Sem moral total. Carlos também não. Carol tá aí. Carol, você tá muito desanimada, Carol, ultimamente. O que tá acontecendo com Não você? aguento mais essas aulas. Tá chato, né? Tá, E o quero que sair. você prefere ir na escola? Prefiro. Eu também. Assim, tem a parte boa, que é a parte que o professor dá aula melhor, né? Que não tem bagunça, você não fica chamando a atenção de ninguém. Mas para quem É, assiste, mas, deve ser um mas saco. disputar com as pessoas é melhor, né? Como que se diz? Esqueci a palavra agora. Interagir, né? É, Eu também, eu já tô meio. Eu sei como é que é, porque quando às vezes tem reunião, essas coisas, eu também não tenho muita paciência, não. Sei como é você. um saco, dá um sono. Imagina, você já tá. Você pode ficar na cama, né? Que já facilita. É, Aí o professor falando. Eu sei, aí imagina. você dá aquela cochilada. Eu sei, imagino como é que é. Eu vejo aqui em casa também que o negócio não tá fácil. O Rafa É só, difícil. só fica jogando videogame na aula, mano. Professor falando videogame. Isso que é meu filho, É né? que a Mas gente é que a gente se distrai muito fácil, né? A gente tá com o celular aqui, não vai entrar no WhatsApp, né, no TikTok, no YouTube pra assistir vídeo. É claro, né? eu sei, É isso que é difícil também. eu imagino. Mó ruim. Mas e eu acho, eu não sei, Monique, tô achando que esse ano aqui. Acho que todo mundo passa, né? É terceirão. Não, isso eu já não sei. Eu tenho minhas dúvidas de quando volta, né? E, sim, acho que a Zola não vai voltar, não, hein? Não sei, mas hoje está tendo reunião do. Acho que hoje está tendo a reunião do secretário da Educação, que Acho que essa escola municipal aqui de Ribeirão que falou que só vai voltar ano que vem, né? De É, eu vi Ribeirão, uma coisa Mauá, também, lugar. que não, as municipais não vão voltar, não, esse ano. Acho que eu vi no Facebook isso daí. então, o problema é o número de gente que ainda está morrendo, né, meu? 1.000 e poucas pessoas por dia é muita gente, né? Então fica difícil voltar, né, meu? Acho que pô, esse ano é isso mesmo, viu? Infelizmente. Não sei, né? Não posso dizer mais. A Débora tá aí? Não, né? Débora também não me ama mais, viu? Elcio também não. Gabriela. É mais fácil eu colocar quem tá, né? Guilherme Delgado. Júlia, Aqui. maravilhosa. Monique, outra maravilhosa. Nívia. Só vieram os bons, né? Claro. Só os de verdade. Meus queridos, é isso então, né? Acho que ninguém tem nada a dizer. Vocês querem conversar, a gente quer falar sobre o coração, sobre a vida, política, economia, nada, né? A gente podia ganhar uns pontinhos extra, né? Que só tem, ó, 1, 2, Verdade, ó. 3, Só 4, tem 5, umas 6 alunos aí, ó. 6 pessoas. Aqui, ó, nós 6 ganhar um ponto em filosofia e um em sociologia, Ipsen, é sucesso, Vocês né? ganharam pontos no meu coração, é mais importante. Ah, Ipsen, aí não, né? Tem que ser
Mas é, Matéria. mas é claro, Monique, que a chamada, pelo menos, por exemplo, no estado, eu tô dando um ponto a mais para quem assiste a aula mesmo, porque não é justo, né? Tipo assim, pode ter certeza que esses pontos de presença fazem a diferença na hora da média. Já fiz Então tá. trabalho e vou fazer, claro, na hora de eu fazer a média, as notas, óbvio que os alunos que participam. Agora, sabe o que é engraçado, Monique? Dá aula para nível com essa foto aqui, ó. Parece que ela tá desviada o tempo todo, assim, né? Você tá falando e ela tá assim, putz, mano, acaba logo, ó a cara dela na foto. Parece, deve ser isso mesmo, né? Não sei. Vamos embora ou não? Ou alguém quer mais alguma coisa? Vamos embora, né? Então tá. Uma boa semana para vocês, tá? Estudem, é só entrar lá no Classroom, né? No Classroom, esse é o jeito certo de pronunciar, né? Só entrar. Como é Classroom, né? Tá certo. É que o meu inglês Classroom. É Classroom. Classroom. eu não falo Classroom. A Valmira fala. Ô, Júlia, tá gravado isso daí, hein? Oi, você corta essa parte. Isso aí. Ó, eu tô gravando, e pior que eu tô gravando a aula, hein? Ai, meu Deus. Mas ninguém vai ver Essa isso. parte. Só vai pro YouTube só. É só pro YouTube. Ela não vai ver a aula. Peraí, deixa eu fechar aqui o gravando.